Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí no componente treliças, máquinas e estruturas. E agora nós iremos estudar estruturas, certo? Aqui nós temos o exemplo de uma estrutura de uma cesta de basquete, que nós iremos calcular qual é o esforço nessa barra BCD, ok? E daí, só para relembrar, qual é a principal diferença entre uma treliça e uma estrutura? As treliças, elas são formadas por apenas membros de duas forças. Já as estruturas, elas são formadas por membros multiforça. E o que é mesmo um membro multiforça? Um membro multiforça nada mais é do que um membro que ele apresenta forças aplicadas no meio do componente. Por exemplo, essa estrutura aqui, esse componente BCD, como ele apresenta um pino aqui no meio do componente, que está aplicada uma força nesse pino, então esse membro BCD é um membro multiforça. Já o membro BA e o membro EF, como vocês podem ver, ele é uma estrutura com pinos apenas na extremidade. E daí ele é um membro de duas forças, porque a força que é aplicada nesse membro, ela é aplicada ao longo de sua estrutura. Então, olha, como é que a gente resolve problemas de estruturas? Como, por exemplo, nesse caso, para calcular os esforços desse membro BCD. A gente vai proceder de maneira parecida com o que a gente fez com as treliças. Só que a gente vai apresentar aí algumas diferenças, pequenas diferenças. O primeiro ponto é encontrar o equilíbrio global, ok? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com treliças, só que para estruturas existem casos que não será possível calcular esse equilíbrio global. Então daí a gente já parte logo para o step 2, para o passo 2. Porém, sempre que possível, calcular o equilíbrio, encontrar o equilíbrio global. A parte 2. Desenhar os diagramas de corpo livre das partes. Observação, não desenhar dos membros de duas forças. Então vejam bem, por exemplo, nesse exemplo aqui dessa estrutura, dessa cesta de basquete, a gente tem como membros de duas forças o membro EF e o membro AB. Então nesse caso, nós não é necessário desenhar o diagrama de corpo livre de AB e de EF. Por que não? Porque a força que está aplicada aqui no pino F, ela é de igual intensidade e de sentido oposto à aplicada no pino E. Então, a gente só precisa fazer essa estrutura aqui, ó, esse membro multiforça e esse outro membro multiforça, desprezando aqui esse membro F, porque simplesmente esse membro, o diagrama de corpo livre dele é apenas duas forças opostas com mesma intensidade. Então, como nós teremos aqui duas forças opostas e de mesma intensidade, a força aplicada em F aqui, ela terá sentido oposto e mesma intensidade, e a força aplicada em E, aqui é o ponto F, aqui é o ponto E, também terá mesmo módulo e sentido oposto. Então, é desnecessário realizar o diagrama de corpo livre dessa estrutura, ok? Então, depois que nós desenharmos os diagramas de corpo livre das partes, desprezando aí os membros de duas forças, nós iremos resolver, aplicando as equações de equilíbrio para um corpo rígido. Então, olha, vamos iniciar a resolver esse problema pelo passo 1, que é encontrar o equilíbrio global. Quando a gente olha para essa estrutura, a gente tem essa força de 200 N, tem essa força de 150 N aplicada aqui no meio da tabela, que é como que fosse o peso dessa tabela.
E aqui no meu ponto H, eu tenho uma viga engastada. Então, olha, a gente sabe que quando é engaste, a gente tem uma reação aqui, F de Y. Daí eu posso botar RH de Y, que é a reação do ponto H no meu eixo Y. Eu vou botar aqui, ó, RH de X. RH de X. E para o engaste eu também tenho um momento, né? Um momento aqui, que é um MH. Então, a gente tem essas três reações, ok? A gente pode começar aí calculando o somatório dos momentos em H igual a zero. Então, vamos iniciar aí resolvendo o somatório dos momentos em H. O primeiro ponto aqui, olha, como vocês podem ver, para a reação aqui RH de X, como a gente não tem nenhuma força aplicada, nenhuma força externa aplicada no meu eixo X, naturalmente, essa força R de H de X, ela será zero, quando a gente aplica somatório das forças em X igual a zero. O RH de Y, olha, a gente tem duas forças orientadas verticalmente para baixo, a de 200 e a de 150. Então, RH de Y vai ser o quê? Vai ser orientado para cima, igual a 350 newtons, né? Porque se a gente fizer somatório das forças em Y igual a zero, a gente vai ter que RH de Y vai ser orientado para cima, valendo 350. E agora sim, a gente aplica aí somatório dos momentos em Z no meu ponto H, isso aqui é igual a zero. Então, vamos ver aí, né, quais são os momentos em H. Eu vou ter M de H, que é a própria reação. Então, eu orientei aqui no sentido positivo. Então, eu terei mais M de H, que é a reação do momento em H. Então, olha, vamos avaliar aqui nessa força, o momento causado por essa força de 200, ok? Então, vê só. Dessa força até o centro da tabela, a gente tem uma cota de 0,5 metros. Mas essa outra metadezinha da tabela, ela vale 0,05. Então, daqui até aqui vale 0,55. E daí eu tenho essa outra cota aqui, ó, que é do canto da tabela até o centro da minha haste é H, que vale 0,75. Então, a gente vai ter, né, como comprimento total aí 0,55 mais 0,75, que será igual a 1,3. Então, a distância da minha força H até o centro aqui dessa haste é 1,3. Então, ela tem um sentido, a força H ela vai provocar um giro horário, né? Um sentido negativo. Então, menos 200 multiplicado por 1,3. E a outra força, olha, ela é aplicada aqui no centro da tabela de 150. Do centro da tabela até o canto aqui, né, que é metade dessa espessura, vale 0,05. Mais 0,75 aqui até o centro da haste, nós teremos um comprimento de 0,8, né? 0,75 mais 0,05. Então, nós teremos também um sentido de giro negativo. Essa força ela tende a girar a tabela aí, né, no sentido horário. Então, nós teremos menos 150 multiplicado por 0,8. Isso tudo aqui é igual a zero. Então, olha, nós podemos realizar o cálculo. Será 200 multiplicado por 1,3 mais 150 multiplicado por 0,8. Isso aqui vai me dar
380 newton vezes metro. Então, o momento MH dá igual a 380 newton vezes metro. Então, a gente calculou o momento, a reação do momento aqui, ó, 380 newton metro. Ok? E daí a gente finalizou de calcular as reações globais. O próximo passo é desenhar os diagramas de corpo livre das estruturas multiforça. Então, eu vou apagar aqui e eu irei desenhar os diagramas de corpo livre das estruturas multiforça. Então, pessoal, eu realizei aqui o diagrama de corpo livre de cada um dos componentes multiforça, né? A gente tem aqui esse componente, ó, AHCE, que é esse daqui, AHCE. A gente tem o componente BCD. E a gente tem o componente aqui da tabela, que é esse aqui. E agora nós iremos avaliar as reações em cada um desses componentes. Vamos iniciar aqui pela tabela. Vejam bem, essa tabela, à medida que existem duas forças aqui, uma de 150 para baixo e uma de 200 newton para baixo, esse membro de duas forças aqui, F, intuitivamente ele tenderá a sofrer tração. Se ele tende a sofrer tração, naturalmente a gente vai estipular a reação no ponto F aqui como tendo o sentido aqui diagonal esquerda. Ok? E daí, essa reação aqui, ela será F de a força de EF. Ok? Já o ponto D aqui, ó, como ele não é um membro de duas forças, a gente sabe que BCD não é um membro de duas forças, e ele tem um contato de pino, então a gente sabe que ele vai apresentar aqui duas reações, uma em X, uma em Y. A gente pode avaliando aqui essa estrutura, a gente pode tentar estipular qual é o sentido da força em X e a força em Y. Ó, se essa força F ela vai ter uma componente para a esquerda, naturalmente essa força em D aqui, ó, ela vai ter outra componente para a direita, de forma a anular essa força para a esquerda, certo? Deixa eu botar aqui um pouco mais forte. Nós teremos uma componente para a direita. E aqui, ó, a força, como existem duas forças para baixo, e essa aqui é F, ela também terá uma componente para baixo, então a reação aqui em D deverá ser para cima, né? De forma também a neutralizar essas forças que estão sendo atuadas para baixo. Então a gente vai ter aí, né, eu vou chamar FDX, FDY e FDX. Ok? A gente pode agora, por exemplo, avaliar uma outra estrutura, né? Vamos ver aqui, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, essa ECAH. A gente viu que a força F de EF, ó, ela está ligada a esse membro de duas forças. Então, naturalmente, se essa força é direcionada para cá, a força aqui em E, ela é direcionada no sentido oposto. Então, nós teremos aqui a reação de F de EF. Ok? Aqui, olha, na minha estrutura, esse pino A aqui, ó, ele é referente a essa barra aqui, ó, esse membro de duas forças AB. Então,
Eu posso imaginar que esse membro também, até pelos próprios esforços que estão sendo exercidos, esse membro AB, ele deve estar em tração. Se esse membro estiver em tração, a força em A aqui, ela será para cima. Eu vou botar aqui, ó, F de AY. F de A, Y. Vou botar de volta aqui o ponto A. Então, essa reação ela deve ser para cima. Daí a gente pode prever quais serão as reações em C. C também não é um membro de duas forças, então ele terá uma componente em X e uma em Y. A gente pode tentar prever aí, né? Como essa força ela vai ter uma componente para cima, naturalmente, nesse ponto C, eu terei que ter uma componente para baixo, de forma a neutralizar F, C, Y. E daí, ó, como essa força em A aqui, ela terá uma componente para a direita, essa força em C, ela deverá ser para a esquerda também para neutralizar. F, C, Y. Lembrando uma questão importante, é que vocês podem naturalmente estipular uma direção contrária a essa. No final, nós iremos encontrar uma força negativa, mostrando que o sentido estipulado estava errado. Porém, o que é que acontece? Vocês vão ter que sempre respeitar essa lógica de que as forças apresentam sentidos opostos, pois elas são reações uma das outras. Se vocês não considerarem isso, vocês poderão chegar no resultado final errado. Então, sempre que uma força F de E, por exemplo, nesse ponto, a força que está sendo aplicada no pino F, ela terá que ter o mesmo modo em sentido oposto à que está sendo aplicada no pino E, porque é esse membro de duas forças. Da mesma forma, esse ponto C aqui, ó, aqui eu tenho C e aqui eu tenho C, então são duas reações. Naturalmente, olha, se essa está sendo aplicada para baixo, F de CY, nesse outro membro, ela deve ser aplicada para cima. Ainda que eu possa ter estipulado de forma errada, mas nós teremos que respeitar as reações. Então, F de CY. E aqui, ó, aqui é CX. E aqui, como nesse ponto C ela estava para a esquerda, aqui ela terá que ser para a direita, F de CX. Aí, ó, meu ponto D, eu já tenho que F de DY aqui, ó, aqui eu tenho o ponto D também, foi aplicado para cima. Então, olha, F de DY, ele foi aplicado para cima, então aqui será aplicado para baixo. E F de X foi aplicado para a direita, então aqui será aplicado para a esquerda. E meu ponto B? Olha, meu ponto B, a gente viu que essa haste AB, ela deve estar em tração, né? Então, se aqui é tração, a força em V ela será verticalmente para baixo. F de, ela terá o mesmo valor de F de AY. Então, eu posso botar aqui, ó, F de AY. Por quê? Porque é a mesma variável. F de AY. Então, a gente está aqui, ó, com todas as reações em cada um dos membros multiforça. Agora, nós iremos resolver as equações de equilíbrio para cada um deles. Então, gente, realizados aí os diagramas de corpo livre de cada uma das partes, a gente pode iniciar a resolver esse problema. É muito propício que nós iniciemos por essa parte, ó, ok? Por quê? Porque eu tenho duas forças conhecidas e daí eu quero descobrir duas reações aqui. Então, inicialmente, vamos imaginar aqui, ó,
o cálculo do momento com relação a D, olha. É bastante pertinente porque a gente consegue cancelar essas duas forças que são exercidas em D. Então, a gente pode fazer aqui, né, somatório dos momentos em relação a D para essa estrutura é igual a 0, ok? E daí, para isso, ó, nós teremos aqui essa força, ela é perpendicular, essa também, então nós teremos que decompor essa força E de EF, ó, que é a força que está sendo aplicada aqui. Uma informação que foi dada no problema é que essa haste aqui, ela é paralela à haste BCD. Então, a gente consegue aqui, né, calcular por meio de BCD. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui, né? A gente tem uma série de medidas. Mas vamos pensar, olha. Vamos ver aqui entre C e D, ok? O ponto D, eu vou elevar aqui, ó, 3 metros. 3 metros é a distância daqui até aqui. Só que para eu chegar em D, eu tenho que descer de 0,1. Então, do piso, do nível do piso até aqui, o ponto D é 2,9, que é 3 menos 0,1, ok? E esse meu ponto C, ele tá alto, qual é a altura dele com relação? É 0,1 mais 1,25 mais 0,25, olha, até chegar em C. Então, imagina aqui, ó, eu vou pegar essa haste CD, eu vou ter o triângulo aqui, ó, onde aqui é C e aqui é D. Então, com relação ao solo, esse ponto D, ele está 2,9 com relação ao solo. E o ponto C, ele está, deixa eu realizar a soma, 1,25 mais 0,25 mais 0,1 vai me dar 1,6. Então, o ponto C, ele está aqui 1,6 com relação ao solo, ok? Então, olha, se eu subtrair 2,9 e 1,6, vai me dar 1,3. Então, a altura aqui desse cateto é 1,3 metros, ok? E esse outro aqui, ele já foi dado, ó. Ele é de 0,75. Então, aqui vai ser 0,75. Então, o ângulo θ aqui, ó, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, a inclinação é a mesma, a gente consegue calcular. Θ é igual a tangente a menos 1 de 1,3 dividido por 0,75. Então, θ é igual. Então, nós teremos aí, né, que θ será igual a aproximadamente 60 graus. Certo? θ aqui, quando a gente tem aqui duas paralelas, θ também é esse ângulo aqui, ó. θ. Ok? São ângulos alternos internos. Então, a gente vai ter que θ é 60 graus. E daí, olha, aqui, né, eu vou ter a inclinação de 60 graus. Então, olha, quando eu for calcular, vou apagar essa parte, quando eu for calcular a soma dos momentos aí, a gente vai ver que quando eu decompuser essa força F de EF, a componente no eixo Y, ela passará pelo ponto D. A linha de ação dela passa por D. Então, a componente aqui em Y não causará momento nenhum em D. Apenas a componente em X. Então, olha, se a gente pegar aqui, né, vamos fazer somatório dos momentos em D igual a 0, vamos pegar a distância entre esse ponto e esse aqui, ó, pelo desenho,
nós teremos que é 0,2, 0,1 até aqui e mais 0,1 até aqui. Então, a distância entre o ponto F e o ponto D é 0,2. Então, essa força ela causará um momento positivo, a força F de EF. Por quê? Porque a componente dela terá a direção em X aqui e o vetor posição está para cima. Então, a gente terá aí um momento positivo. Então, nós teremos aí mais F de EF cosseno de 60, que é a componente em X. Aí vamos ver os momentos causados pelas outras duas forças. Ó, essa de 150 N ela é aplicada exatamente no meio aqui da haste. E daí, ó, a espessura, que é condizente à metade dessa tabela, é 0,05 metros. Então, ela está aplicada no ponto aí que dista 0,05 metros, causando um momento negativo. Então, olha, menos 150 vezes 0,05. E agora a minha força de 200 aqui, ó, ela está aplicada a uma distância. Essa tabela ela mede 0,5 metros e essa espessura 0,05. Então, da força até meu ponto D terá 0,55 metros. É 0,5 até o meio da tabela e 0,05 a outra metade da tabela. Então, nós teremos aí, ó, menos também é uma força que ela está causando um momento negativo. Então, menos 200 que multiplica o vetor posição 0,55. E isso é igual a 0. Então, vamos realizar os cálculos aí, ó. Eu terei que F e EF cosseno de 60 é igual a 117,5 e F de EF será igual a 235 newtons. Então, eu tenho aqui, eu vou apagar, eu tenho aqui que essa força F de EF é a mesma aqui, ó. Ela é igual a 235 newtons. Vou botar aqui, ó. Então, essa força é 235 newtons. Agora, nós podemos calcular tanto as componentes dela, né? Nós já temos o ângulo, mas agora nós vamos fazer aí somatório das forças em X e somatório das forças em Y igual a 0, para que a gente encontre cada uma o valor de F de dy e F de dx. Então, olha, vamos iniciar aí somatório das forças em X igual a 0. Eu terei aqui, né, que a única componente em X aqui será F de EF cosseno de 60. É a componente em X que está direcionada para a esquerda. E a componente dx aqui, F de dx, que é direcionado para a direita, como nós havíamos mencionado. Então, eu terei que F de dx menos F de EF vezes o cosseno de 60 é igual a 0.
Então, f de dx é igual a 235 vezes o cosseno de 60. E daí f de dx é igual a 117,5 newtons. Então, aqui, ó, f de dx é igual a 117,5, ok? E daí a gente vai descobrir agora o somatório das forças em y iguais a zero para eu descobrir quem é f de dy. Então, olha, vamos apagar aqui. E agora, vamos lá, somatório das forças em y. Olha, estão todas as forças em y orientadas para baixo. Eu tenho a componente f de EF aqui, que é menos f de EF vezes o seno de 60, é a componente de f de EF em y. Aqui também menos 150, menos 200, isso é igual a zero. Lembrando, somatório das forças em y igual a zero. Então, nós teremos aqui mais f de dy, evidentemente, né? Mais f de dy, que é o que eu quero descobrir, mais f de dy. Então, eu vou isolar aí, ó, f de dy é igual, e daí passa todo mundo para lá, que será 150 mais 200 mais f de EF equivale a 235 vezes o seno de 60. E daí nós teremos que f de dy é igual a 553,51. Então, olha, f de dy é 553,51. Então, a gente já descobriu todas as forças nesse primeiro aqui, né? Nesse primeiro diagrama de corpo livre. F de dy, F de dx, as forças que atuam em D. A força F de EF também. É isso. Então, agora nós iremos para uma outra estrutura multiforça. E daí, olha, nós poderemos, por exemplo, vir para essa estrutura aqui, ó, onde o F de EF eu já sei que ele vale 235. E aí ele está inclinado aqui, né, exatamente de 60 graus também. Lembrando que para resolver também nós temos que adicionar essas reações em H aqui no diagrama de corpo livre. Então é um momento aqui, né? Momento positivo igual a 380 Nm. Vou botar aqui Newton vezes metro. E uma força em Y igual a 350. 350 newtons. Ok? E daí, para esse outro diagrama de corpo livre, nós podemos aqui facilmente, inicialmente, fazer somatório das forças em x igual a zero. Veja que a força no ponto E aqui, as únicas forças em x são essa força F, a componente dela em x. Então, será, ela está para a direita, ó, então será mais F de EF cosseno de θ de 60 graus menos F de CX, que está para a esquerda, igual a zero. Então, F de CX vai ser F de EF cosseno de 60, que será igual aqui a F de dx, né? 117,5.
Então, olha, f de cx é igual a 117,5. E daí, a gente pode aqui, né, fazer também a força em y, o somatório das forças em y, só que nós iremos encontrar aí, né, um sisteminha. Vamos ver. Em y eu tenho uma componente aqui, ó, f de y seno de 60, ou seja, 235 seno de 60, então, somatório das forças em y igual a zero. Eu vou ter 235 seno de 60 eu tenho para baixo f de cy, então menos f de cy, e tenho f de ay para cima, mais f de ay, e tenho 350 newtons aqui em H para cima, mais 350. Então, eu ficarei que f de ay, isso aqui é igual a zero, né? Então, olha, eu vou passar f de cy e f de ay para o outro lado, eu vou ficar com f de ay menos f de ay mais f de cy é igual, e daí eu vou multiplicar 235 seno de 60 mais 350. Passei esses dois para lá. Então vamos ver aí quanto é que a gente vai ficar. 235 vezes o seno de 60 mais 350. Então, nós ficaremos que isso será igual a 553,51. Então, olha, f de cy menos f de ay é igual a 553,51. Mas agora nós ainda temos duas incógnitas, então nós precisamos utilizar a outra equação, que será somatório dos momentos igual a zero. Vamos escolher um ponto aí para utilizar somatório dos momentos iguais a zero. O ponto interessante é o ponto C, porque quando eu decompor a força F de EF, o seno dela aqui, ela passará, a linha de ação passará pelo ponto C, então não irá causar momento a componente em Y. Essa força de 350 de reação também não causa momento em C. As únicas forças que irão causar, a força F de Cx também não causa momento em C. A única força que causa momento é essa F de AY e a componente aqui, F de EF cosseno. Essa componente aqui, ela causará. Então, vamos fazer o somatório dos momentos em C igual a zero. E daí, ó, eu terei F de AY multiplicado, F de AY está aplicado aqui, multiplicado por esse comprimento aqui, ó. Ok? X, que eu vou ter que descobrir. Só que vamos lá, o ângulo aqui, ele é de 60 graus. E eu sei que esse comprimento, ó, entre B e C aqui, ele mede 0,25. Então, eu pego esse triângulo aqui, eu vou fazer, ó, tangente de 60, fazer aqui a parte, certo? Pegar aqui, ó, tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é esse 0,25, ó, aqui, ó, 0,25 dividido por cateto adjacente, que é x, que é exatamente essa medida aqui, né, do momento, ok? Então, ó, ele vai até o centro, então é exatamente essa medida. Dividido por x. Então, ó, vamos descobrir quem é x.
x é igual a 0,14 metros. Então, olha, quando eu fizer aqui, né, vamos ver o momento. Como o vetor posição está aqui e a força está para cima, nós teremos um momento negativo causado por F de AY. Então, menos F de AY multiplicado pela distância x aqui, né, que é exatamente 0,14 metros. E a outra é F de EF cosseno de 60, que é 235 cosseno de 60, e causará um momento, né, com relação a C, aqui o vetor posição estará para cima e o vetor força para a direita, causará um momento negativo, também negativo, menos a força, que no caso será a componente 235 vezes seno de 60, cosseno de 60, porque é a componente em x, vezes a distância entre E e C. Essa distância ela não é dada, evidentemente, também, só que a gente sabe que esse ângulo θ aqui, ó, ele é de 60 graus. E esse cateto do triângulo aqui, ó, que passa por F, ele é 0,75. Então, se a gente sabe isso e sabe isso, a gente consegue achar esse outro cateto desse triângulo aqui. Da mesma maneira, olha, tangente de 60, só que agora nós teremos a altura de F para E, aqui, que eu vou chamar de x, dividido por esse cateto que é 0,75. No desenho não dá para visualizar exatamente, mas esses pontos eles são alinhados aqui e apresentam essa cota de 0,75. Então, a gente vai ter, né, essa altura aqui, que eu vou chamar de Hzinho, dividido por 0,75. E daí esse Hzinho, que é a distância entre E e F aqui, ó. Esse Hzinho, vamos descobrir quem é. Então, o valor desse H será 0,75 multiplicado por tangente de 60. Isso dá igual a 1,3 aproximadamente. Então, a gente vai ter o Hzinho igual a 1,3 metros. Então, olha, vamos descobrir aí qual é a distância de C. Eu tenho como calcular a cota de C até o chão, que é quanto? 0,1 mais 0,25 mais 1,25 mais 0,25. Então, isso vai me dar 1,6 até aqui, até C. E agora eu vou ver até E, porque até E eu subo do piso, chego até o ponto F e desço de Hzinho. Então, olha, como Hzinho é 1,3, para chegar em F, olha, a gente vai ter 3 metros até aqui, mais 0,1. Então, a gente vai ter 3,1. Menos a distância entre F e E, que é Hzinho. Então, menos 1,3. E daí a gente vai ter do piso até o ponto E a altura de 1,8. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Vou apagar aqui. A gente vai ter 1,8 metros a altura dessa cota. Ok?
E daí, olha, a gente consegue achar a cota de C do chão até C, porque do chão até C é 0,1 mais 1,25 mais 0,25. Então, do chão até C é 1,6. Então, olha, até aqui é 1,6, então essa medida aqui falta, né? Que seria exatamente a distância para o momento é 1,8 menos 1,6, que dá 0,2. Então, isso aqui vezes 0,2. Ok? Vezes 0,2. E daí a gente vai colocar mais o momento de 380, que é positivo aqui, o momento de reação. Mais 380. Isso daqui é igual a 0. Ok? Então, a gente consegue calcular f de AY. F de AY é igual. Vamos ver aí como é que fica. Vai ser 380 menos 235 vezes o cosseno 60 vezes 0,2. Isso aqui vai dar igual a 356,5, e aí eu vou dividir por 0,14. E aí eu vou ter 2,5 kN para F de AY. 2,5 kN aproximadamente. E daí, ó, eu tenho que F de CY menos F de AY é 553. E daí, olha, eu vou botar o valor integral em vez de 2,5, 2.546. Vou colocar integral porque vai fazer diferença. 2.546 newtons. E daí, olha, eu vou ter que F de CY é 553 mais F de AY. Então, F de CY é igual, vamos lá, 2.546 mais 553,5 dá aproximadamente 3.100 newtons. Então, olha, a gente achou F de AY aqui, que é 2.546. Deixa eu anotar aqui no cantinho. O quadro já está meio cheio. A gente tem que F de CY é igual a 3.100 newtons. E F de AY é igual a 2.546 newtons. E agora nós vamos para o último diagrama de corpo livre, que é esse do meio, dessa haste BCD, que é exatamente as reações que foram pedidas, né? Então, vou apagar aqui. Eu vou redesenhar, porque agora só falta ele. A gente vai ter espaço. Então, olha, eu tenho aqui, né, a minha haste BCD. E vamos ver quais valores a gente já conhece. A gente conhece F de dx, ó, que está aplicado aqui, que vale 117,5. E F de dy, que está para baixo, que vale
553,51. Aí a gente conhece aqui, ó. Deixa eu ver. F de Cx, né? Que nesse caso está aplicado para lá, a gente descobriu aqui para a esquerda. Vamos lá. Vou criar um pouco. Aqui no meu ponto C, F de Cx é igual a 117,5. E F de CY a gente descobriu que é 3.100. E agora vai faltar quem? F de AY e a gente também descobriu 2.546. Vamos realizar o somatório aí para ver se está tudo ok. Se eu somar na esquerda para a esquerda, eu tenho 117,5 e para a direita 117,5, ok? Para baixo eu tenho 553,51 mais 2.546. Isso dá aproximadamente 3.100 para cima. Então, como a gente pode ver, as forças na haste BCD elas estão em equilíbrio e a gente conseguiu encontrar todas as reações, né, na haste BCD como o problema pedia. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Infelizmente, o quadro é um pouco pequeno, mas aí a gente resolveu essa questão de estrutura.